Fala, grande Celu, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está chegando pela primeira vez, sou o Alessandro Asos e para mim é uma honra muito grande tê-lo ou tê-la por aqui. Celus, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha também, muito obrigado por estar vendo mais esse vídeo. Né? Hoje, sexta-feira, como toda sexta, né, eu sempre lanço aqui algum livro, né? Algum livro, eu falo alguma ou ligação que tenha, né? Questões de algo importante, texto, né, que você possa estar lendo, que possa estar trazendo informações que sejam adicionais para a sua carreira, para os seus projetos, mas tudo ligado à questão da iluminação. Né? Então, se de repente eu não falo diretamente iluminação, eu trago livros aqui que vão estar fazendo com que você também cresça dentro da sua carreira, né? Porque eu tenho uma formação não convencional, né? A minha formação ela é bem diferente da grande maioria dos profissionais de iluminação. Como eu tenho uma formação bem diferente que eu veio de outras áreas, né? E agreguei, né, a iluminação para mim, então eu tenho uma questão assim, de visão muito grande, né? Eu não tenho somente ela focada de que a luz é aquilo, não, você tem que estudar diversas coisas para poder realmente trazer, né, informações para você e que você cresça. Então eu não sou aquele habitolado, né, aquele meio louco assim, falar que só as coisas de iluminação você tem que ler. Não, você tem que ler de tudo, tem que conhecer de tudo para poder trazer toda a essência daquilo para a sua carreira e com isso você crescer profissionalmente. Tá? Então é isso que eu faço toda sexta-feira aqui. Eu sempre vou estar trazendo o livro e o livro de hoje ele é bem legal, ele é bem interessante. Eu achei ele sem querer. Eu lembro que eu comprei ele pelo. Foi pelo Estante Virtual. Foi. Deixa eu ver. Foi. Ah, sim, pelo nome do sebo que não é de Campinas. Eu comprei ele pelo Estante Virtual, eu achei. Achei um preço legal, acredito que você ache ele ainda. E porque assim, o que eu falo, né? A nossa área, né, a área da iluminação, ela é uma área híbrida. Ela não é uma área que simplesmente você vai estudar luz e isso que não, ela tem um hibridismo, né? Ainda mais assim de uns 10, 15 anos para cá. Por isso que eu falo da iluminação cênica moderna, porque até uns anos atrás, né, eu lembro que os meus primeiros cursos de iluminação, quando a gente estudava iluminação cênica, você só estudava palco, era a mesma coisa, era aquela mesmice, não saía daquilo. E eu começava a questionar, não sabiam responder, sabe? Procurei diversos profissionais que não conseguiam responder as minhas questões, até que eu fui estudar fora do Brasil a iluminação. Foi onde realmente minha mente se expandiu, meu mindset mudou. Né? Meu mindset, minha mentalidade mudou. Por isso que hoje em dia eu sei tanta coisa sobre iluminação. Porque eu entendo esse hibridismo, né? A necessidade de se conhecer muita coisa ao mesmo tempo e estar trazendo ela para o nosso universo. Isso para mim é muito importante. Então, tudo que eu faço ele não é aleatório. E esse livro, né, que eu vou estar trazendo aqui é muito legal. Pelo que eu entendi aqui, ele é um livro para adolescentes, para poderem entender a ótica, ou óptica, né, como chama aqui o livro. Esse livro eu achei assim, ele fantástico, talvez você encontre, eu tenho certeza que você vai encontrar ele no Estante Virtual, não tem problema nenhum, o Estante Virtual não me patrocina, mas para mim é muito legal estar trazendo aqui esse nome, porque muitos profissionais às vezes vêm me buscar, né? Então, deixa eu já mostrar aqui o livro para a gente já começar, só cuidado aqui para não dar reflexo. Aqui você deve estar vendo bem aí, ó. Opa, deixa eu vir um pouquinho para cá para não saturar aqui, que está um pouquinho saturado, depois eu conserto. Olha, Óptica, né, do Daniel Cruz. Esse livro é muito legal e tem um preço assim bem legal. Tenho certeza que você vai curtir o preço dele. E o que acontece com esse livro? Né? Como eu falei, ele fala da questão da física, né, da parte da ótica para adolescentes. Então ele tem uma linguagem simples, uma linguagem fácil. Às vezes a gente pega textos acadêmicos assim que são difíceis, né, de ler, de entender, e esse daqui não, ele é bem direto. E o que eu falo, né, desses livros, o que é engraçado, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim para mim, Lê, nós não temos, né, a gente não tem no Brasil uma biblioteca legal, né, de iluminação. Será que não tem ou você que não sabe procurar? Ou pior de tudo, né, os profissionais com quem você aprendeu não sabem passar tudo isso para você. Porque eles se prenderam a um único objetivo e não conseguem passar. Me desculpa estar falando isso, mas é a realidade. Infelizmente, quando o profissional estuda demais, ele pega um determinado assunto e acha que só existe aquilo, que só aquilo é certo. Olha quantos livros eu tenho aqui, acho que é a prova realmente de que a gente tem sim, nós temos sim. Claro, voltado à questão da iluminação cênica, falando daquilo, não tem muito segredo, gente. Você lê um livro brasileiro, você leu todos, tá? Principalmente os acadêmicos, porque é tudo muito igual. Mas assim, se você realmente quer aprender, você tem que buscar essas coisas, você tem que buscar esse tipo
de leitura, porque esse tipo de leitura é o que vai fazer você realmente, né, crescer e ter informação na carreira de uma maneira bem interessante e bem legal. E, bom, eu acho que não preciso falar muito quanto à questão da física, tudo que fala, fala do filme, fala de um monte de coisa aqui que é interessante, fala, olha, de sistemas de cor, impressão colorida, né, que ele está falando aqui, sistema CMYK, né, o CMK, né, que a gente fala que a junção das cores, fala sobre o olho humano, cores complementares, né? Fala sobre ilusões de ótica que tem, fala sobre vibrações. Olha que interessante isso. Olha, que interessante. É tudo de uma forma bem didática, né? Que muitas vezes eu utilizo, eu juro para você, eu utilizo isso, uma parte do que eu tenho aqui, eu utilizei para falar de ótica dentro do meu curso. Aliás, você já viu, né, de coisas minhas de ótica. Então, muita coisa eu tiro daqui, de outros livros que eu tenho. E eu já demonstrei diversos livros aqui, mas esse daqui é muito legal. Porque ele é simples, ele é direto, é uma linguagem direta, olha, super fina, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de livro grande, que aliás, semana que vem eu vou estar falando de um deles. Ele está falando aqui aplicação de raio laser, como que funciona, né? Como que funciona a questão do raio laser, o que é o raio laser, que muitos não sabem como funciona. Enfim, essa parte de ilusão de ótica é muito, muito legal, muito interessante. Porque tem uma área, dentro do meu curso eu falo sobre isso, né? Eu falo um pouco sobre isso quando a gente vai estudar simbologias, né? Que como o nosso olho vê, como você percebe, como é a sua percepção. Né? Primeiro vem a sensação e depois vem a percepção. Percepção é quando você organiza tudo que você está vendo. E você pode muitas vezes estar vendo ilusão de ótica. Né? E você consegue trazer essas ilusões dentro do palco. Você consegue fazer tudo isso de uma maneira muito legal. Somente trabalhando com iluminação, tá? Mas isso eu ensino no curso. Isso é uma coisa que dificilmente eu vou falar abertamente, que é um dos meus grandes estudos, né, que eu tenho no curso Iluminação Cênica Online. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ilusões de ótica, enfim, ó, favoráveis. Que essa aqui é para retirar, mas eu não retirei, eu não corto o livro. Sou meio babaquinha, eu tenho medo de riscar livro, sou tonto. Olha, não é só para você ver que é para ensino realmente, né, de adolescente. Então, se você dá aula, de repente, aí de artes em geral e quer estar falando um pouquinho de ótica, né? Que ótica para mim é uma aula básica, tá? Ótica para mim é aula básica de iluminação. Você não vai conseguir entender a luz se você não estudar ótica, se você não entender a ótica dos equipamentos. Você pega a parte ótica, o que compreende? Se você não conseguir entender o que é um espelho refletivo, se você não conseguir entender o que é uma lente, se você não conseguir entender o que são distanciamentos, né? Que é fundamental para você entender, né? Esse relacionamento que é entre os espelhos refletivos que nós temos, juntamente com as lentes. Se você não entender isso, você não vai entender nada. Nada. Isso é básico para você entender. Qualquer curso é obrigatório ensinar isso. Se o seu curso não ensinar isso, desculpa. Desculpa, tá totalmente errado o seu curso. Tem que ensinar ótica sim. Você tem que aprender a ótica dentro do seu curso. Tá? E isso para mim é uma coisa extremamente básica, né? Que ele fala de ISO não vai entrar muito para gente, só se você trabalhar com fotografia. Afinal, o que é a luz? Ele explica aqui tecnicamente, né, a relação que nós temos da luz, o que é luz e iluminação, que a gente sabe que existe diferença. Né? A luz ela é toda a fonte, né? Tudo que se tem a luz de onde nós temos a luz, e a iluminação é a luz de forma aplicada. Estou falando a grosso modo. É claro que é bem mais complexo que isso. Enfim, né? Para mim assim é algo simplesmente fantástico estar trazendo esse livro aqui, porque ele foi um achado, né? Óptica de Daniel Cruz, editora Ática. Ó, tá deixando aqui mais uma vez aqui para você. Busca, né, esse livro aqui para você na internet. Tenho certeza, né, que se você trabalha com luz, com iluminação, porque muitas vezes você tem dificuldade de entender as coisas e de repente trazendo numa linguagem mais simples e uma linguagem mais direta, ele pode fazer. Dentro do meu curso eu tento ter uma linguagem mais livre, né? Eu não sou muito conceitual em estar trazendo muitos conceitos, porque isso acho que depende do nicho que você for trabalhar, é legal, e depende do que você for, não é. Então, se esse daqui ele é direto no assunto, ele tem um conceito direto, ele não vai ficar fazendo devaneios para dar uma volta inteira, coisas que você poderia falar em 2 minutos, que às vezes o pessoal fala, né, que às vezes os livros eu poderia estar falando em menor tempo, só que assim, aqui eu tenho um tempo para poder falar, meus vídeos eu sempre estabeleço eles de 10 a 14 minutos, tá? Eu sempre estabeleço eles dentro disso. Por quê? Porque eu quero que você entenda que a luz, trabalhar com luz e iluminação não é algo simples, você tem que ter um contexto, você tem que entender de técnica, você tem que entender de teorias, tá? E esse livro aqui, por mais simples que ele seja, ele é extremamente rico. Ele é extremamente rico na informação.
Não é porque ele não é um livro acadêmico que não é legal. Não, pelo contrário. Existem livros acadêmicos que são excelentes, como existem que são ruins. Existem livros que não são acadêmicos que são excelentes, como também não são ruins, como também são ruins. E por aí vai. Isso é em qualquer área. E na nossa área não deixa de ser diferente. Ó, então mostrando aqui mais uma vez para você, Ótica, né? Essa série Investigando da editora Ática, né? Do Daniel Cruz. Dá uma olhadinha, dá uma procurada, tenta ter aí na sua estante de luz, tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou também, aproveita, deixa a sua informação embaixo, deixa um like também, que é bem importante para o canal. Se inscreve, porque toda semana você vai estar recebendo vídeos meus falando sobre o seu universo lumínico que faz parte do nosso dia a dia. Beleza? Então, gratidão imensa. Qualquer dúvida me chama aí pelas redes sociais. E como sempre te convido, bora! Bora iluminar esse mundo maravilhosamente bem, agora com muito mais conhecimento em ótica. Bora lá?